Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre uma postura que abusadores tomam, que é o foco em problemas. Esse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje é um conteúdo muito importante para que você comece a se desligar da necessidade de resolução da crise com o abusador. Lembrando, abusadores, eles se alimentam de problemas, eles se alimentam de todo mal-estar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa estratégia, essa tendência, essa postura no relacionamento que faz com que você vá se consumindo na tentativa de resolução. Isso é muito importante, gente, porque geralmente as pessoas, quando se deparam com uma crise numa relação íntima, seja uma relação familiar ou uma relação com um dos cônjuges, namorado, enfim, ou seja, até uma relação profissional, quando as pessoas se deparam com um conflito, é natural, você que está me ouvindo, que de repente tem essa postura mais madura, que quer de fato chegar a uma conclusão, é natural que uma das partes, a mais madura, queira realmente resolver. Quando você tem um problema, quando você tem uma dor, a tendência primeira, até pela conservação, até por esse instinto de conservação física e psicológica, a primeira tendência é o quê? Não, vamos resolver, vamos pensar em alternativas. Nem sempre é assim. Existem pessoas que não querem isso, e nós estamos falando de um padrão de personalidade, que é a personalidade abusiva, em qualquer padrão, tá? Seja psicopata, misógino, seja um perverso narcísico, abusadores em geral, eles não querem resolver problemas, eles vibram na dificuldade, eles vibram no desconforto. E aí eu vou explicar por quê. Vou apresentar algumas questões para que você tenha elementos para aferir na sua relação, nessa relação desconfortável que você está vivendo, para ver se isso que eu estou falando se encaixa e você consiga começar a pensar em propostas de saída, saída emocional. Quando eu falo de saída, a primeira saída, a principal é emocional, para que depois haja separação efetiva material, dependendo da situação. Então vamos lá. Por que abusadores se alimentam de conflitos? O que é isso? Como entender essa necessidade que eles têm de focar no problema? Vamos lá. O foco no problema, ele gera um nível de tensão altíssimo. E geralmente quando você quer conversar com um abusador, ou você quer de alguma maneira diluir algum mal-estar, observa como é esse movimento na sua vida, com essa pessoa que você pensou aí, que tem um desconforto que você já detecta que de fato há uma relação abusiva estruturada, ou seja, uma relação familiar, uma relação profissional, uma relação íntima de vida amorosa, amizade. Observa. O que acontece? Quando você vai propor uma conversa ou uma tentativa de diluição do mal-estar, a gente tem pelo menos 3 reações do abusador, que são as mais comuns, dependendo da estrutura de personalidade, dependendo da inclinação que ele tem ali, dependendo dos fatores motivacionais que estão impulsionando aquele comportamento. Então a gente tem 3 opções, observem. Você propõe uma conversa para diluir um mal-estar. A primeira opção é ele ignorar, ele se negar a conversa, ele se mantém em silêncio. Você tenta conversar, ele é monossilábico, no máximo ele fala 1 ou 2 palavras, ou então ele diz que aquilo é uma bobagem, que não há o que conversar, que você está vendo coisa onde não tem, com uma tendência de fazer o quê? De anular o seu desconforto. Ele não quer que você enderece o desconforto, porque como ele não é empático, como ele não autoriza que você expresse o que você está sentindo, o que ele vai fazer? Ele diz que aquilo é uma bobagem, que aquilo já passou, que ele não quer conversar, ou ele simplesmente se mantém em silêncio e deixa você completamente fora de contexto, ou seja, você não consegue nenhuma adesão para a conversa. Ele se retira daquela cena, ele se retira emocionalmente.
ele se isola e vai produzindo um mal-estar. Ou ele vai ficar em silêncio muito tempo, como nós já falamos em outro vídeo, ou ele simplesmente vai ignorar aquilo ali e fingir que nada aconteceu. Ou seja, ele não vai travar a conversa. Quando você propõe a resolução de um conflito, você focada na solução, focado na solução, ele focado no problema. Muito bem, isso é uma primeira alternativa. Uma segunda alternativa, uma segunda resposta emocional, melhor dizendo, é ele conversar com você, alimentar a conversa, mas durante a conversa, o que ele vai fazer? Ele vai tentar dizer para você o tempo inteiro que aquilo aconteceu por sua culpa. Ele vai, de alguma maneira, mostrar para você que o que você está falando não faz o mínimo sentido, porque quem começou tudo foi você, ou seja, ele está de novo focado no problema e no conflito. Então ele vai sempre endereçar a responsabilidade a você, porque se ele travar uma conversa real, se ele de fato, porque uma conversa ela precisa de um nivelamento de posições, ou seja, a conversa é o ponto de encontro, onde ela não se hierarquiza, não há hierarquia numa conversa. A conversa acontece num campo onde as pessoas estão niveladas. Você pode fazer isso com o filho, com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai, com a namorada, seja com quem for. Você precisa estar numa posição, os dois precisam ter o mínimo de humildade, no sentido de ceder para a escuta do outro e conseguir entrar num denominador comum. O abusador ele não vai nunca travar uma conversa com você porque ele não consegue sair da hierarquia. Ele está certo, você está errado. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar desestimular você, dizer que não há o mínimo cabimento nas alegações que você vai fazer, isso até com uma certa tranquilidade, dependendo da postura dele, do perfil dele. Ele vai até falar com uma certa tranquilidade, mas você vai ficar sempre com aquela sensação de esvaziamento, ou seja, você falou, nada aconteceu, não se produziu nenhum efeito. Isso aí é extremamente comum, isso é a prática do abusador, ou seja, ele não devolve para você nenhuma consistência, então você fica com a sensação de que você está conversando no vazio, é isso mesmo. E aí a conversa, entre aspas, termina e você continua do mesmo jeito, porque quando há uma conversa, gente, é para que haja esclarecimento. E o esclarecimento, ele produz alívio. Quando você conversa com alguém, você está com algum problema com alguém, você se sente aliviado. Que bom que a gente conseguiu conversar, que bom que entramos em acordo. Numa relação abusiva, isso é impossível, porque não há acordos. Há sempre uma necessidade de culpabilizar a pessoa afetada. E tem uma terceira alternativa, uma terceira opção de reação emocional, que é a explosão. A explosão causa um impacto muito grande para que você desista de conversar com ele, porque quando você observa e lembra qual foi a reação que ele teve na tentativa de resolução de um mal-estar, lembrando, o abusador ele quer produzir um mal-estar em você, então não há por que conversar, porque para ele tá tudo bem, entre aspas, ou seja, ele continua numa posição de controle daquela relação, ditando as regras, ou seja, determinando o termômetro daquela relação, que é uma relação desconfortável, e ele no controle de manter você insatisfeito. Eu vou chegar nisso. Uma terceira opção é a opção dele criar um escândalo. Por que ele faz isso? Para que você, ao se deparar com tamanha agressividade, você recue. É natural que as pessoas se sintam temerosas com pessoas muito agressivas. Você recue e aí você desiste de conversar. Quando você pensar em conversar, já vai vir assim, não, falar com ele, não vai ser legal, porque vai ser um problema sério, vai vir todo um desconforto, vai vir toda uma questão difícil, e aí você desiste daquela iniciativa. Muito bem, são 3 opções, podem ter outras, eu destaquei aqui apenas 3 que são as mais comuns. A questão é, por que os abusadores fazem isso? Por que eles não querem resolver o conflito? Porque eles se mantêm focados no problema para que isso garanta a sua insatisfação.
Qual é a grande questão, gente? Eles não querem resolver nada. Observem na vida de vocês um exemplo. Um exemplo corriqueiro. Existe um aparelho que está com defeito na sua casa. Ele reclama sempre do defeito desse aparelho. Então ele está sempre dizendo, pois é, não conserta esse ventilador, que esse ventilador fica fazendo barulho. Aí você diz que vai agendar a visita técnica para resolver aquele problema. Ele vai dizer que naquele dia não pode, que você não viu o preço direito, para que ele continue reclamando do ventilador. Parece uma coisa extremamente absurda, mas é isso mesmo, que abusadores não têm coerência, não dá para a gente entender pelo crivo de uma consistência psicológica. Eles têm tudo invertido. Por quê? Porque na cabeça deles, eles precisam continuar reclamando, eles precisam continuar se alimentando da sua insatisfação. Porque se o ventilador for consertado, eles vão reclamar de quê? Eles vão substituindo reclamação. Observem isso. Abusadores substituem reclamações. Se você consegue até resolver o problema do ventilador, ele vai migrar para um outro problema. Observem, abusadores estão sempre na posição de reclamação. Essa é a posição de suga psicológica. Essa é a posição que vai fazer com que ele te vampirize. Porque toda tentativa de resolução, ela é sabotada pelo abusador. Por quê? Porque se você resolve, não há problema. Se não há problema, como é que ele te controla? Como é que ele vai criar aquela apurrinhação, aquele ressentimento que ele adora criar, produzir aquele desconforto constante na relação e você fica tentando resolver, e naquela que você tenta resolver, qual é o grande perigo dessa questão? É quando você cria a ilusão de que você vai resolver. Porque é isso que ele quer alimentar em você, ou seja, que você acredite que vai resolver, porque ele não vai resolver, o foco dele é o problema. Então assim, qual é o objetivo desse vídeo? Fazer com que você se autoanalise e perceba, eu estou tentando resolver problemas? Ou eu estou criando estratégias para me separar emocionalmente? O que eu faço que mantém, que alimenta essa questão, ou seja, faz com que ele cada vez mais foque no problema? Eles estão sempre migrando, gente. Por quê? Porque o objetivo, o problema, o conflito é o coração da relação abusiva. Se não houver conflito, o conflito é simplesmente a produção do seu mal-estar. Se você estiver em mal-estar e ele observa que você está numa situação de mal-estar, ele sabe, ele vai manter. Ou seja, se ele conversar com você, vai ficar tudo bem. Então ele não conversa para que não fique bem, para que você continue de alguma maneira alienado, buscando uma solução que você não consegue, porque não há possibilidade de resolução de um conflito se a outra parte não entra e participa efetivamente. Então assim, a grande questão é vocês observarem, criarem esse estranhamento, ou seja, de fato, esse abusador que convive com você, observa como é que ele está sempre numa postura de não resolver o problema, porque o problema é o que faz ele manter o controle de todo aquele mal-estar. Então, saiam dessa ilusão. A alternativa para a saída de uma relação abusiva, eu já gravei em outros vídeos, não é essa, é você se recolher emocionalmente, observar por onde ele te fisga, por onde é a teia, por onde ele te acessa, para que você fique numa situação extremamente desconfortável. Observe qual é o ponto frágil, o seu ponto frágil que ele vai alimentando. Então assim, lembrem-se disso, abusadores vibram em problemas, abusadores não vibram em soluções, porque a solução que ele traz para a relação não é necessariamente a solução para você. Porque quando ele resolve, não, vamos resolver, ninguém discute, ou resolve de N formas, né? Tenta resolver de várias maneiras dentro da cabeça dele, mas para você ele não está resolvendo, porque resolver significa considerar a tua parte naquele acordo, o que você pensa sobre a relação, é colocar em prática as suas sugestões. Abusadores não ouvem sugestões, porque não há o que sugerir. Só existe a verdade dele, eles são os donos da verdade, eu canso de falar isso aqui. Então assim, eu queria que vocês ficassem com essa informação. Observem,
essa pessoa que convive com você, que você acredita que de fato seja um abusador, observe como é que ele está focado em problema, focado em reclamação, focado em fazer com que você acredite que você vai resolver. E quando você propõe a solução, ele cria um obstáculo para que você continue tentando e se desgastando, até que chega uma hora que você acorda, e eu espero que esse vídeo faça isso com você, que você acorda e fala assim, chega, não vou tentar propor mais nada. Até porque, não se iludam, quando você também recuar, eles vão falar assim, o que você acha na resolução de um problema? Isso também é uma armadilha, porque se você propõe, se alguma coisa, isso é uma coisa muito importante, se você propõe, ele diz que aquilo deu errado por sua causa. Por isso que é uma relação que enlouquece, por isso é uma relação extremamente incoerente. Você precisa se cuidar para que você não caia nessa ilusão de que ele vai resolver qualquer problema, porque ele não resolve. Ele quer exatamente que você resolva, e na hora que você resolve, ele vai continuar reclamando que aquilo não tá bom, porque o foco dele é exatamente a manutenção do conflito. Ok, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Fiquem atentos. Problemas, eles trazem, quando as pessoas focam em problemas, elas se esvaziam do seu potencial, elas ficam apenas apagando incêndios. Então, assim, é fundamental que você foque na solução. E a solução não passa pelo abusador, nunca passou. A solução não passa por ele, a solução passa por você, quando você muda a sua postura nessa relação nociva, que você também mantém até desavisadamente, e a ideia é que você consiga perceber o que eu faço para manter isso e como sair. Foque em soluções, não foque em problemas. Os problemas são estímulos para a sua inteligência, para a sua capacidade de superação e, com certeza, se direcionar a uma nova maneira de funcionar, de viver e de ser. Ok, gente? Um beijo grande no coração de todos. Para aqueles que gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem esse material que pode ser útil para outras pessoas. Aqueles que não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam para que vocês recebam notificações com conteúdos importantes para criar prevenção, autocuidado e esse autorrespeito que todos nós merecemos, ok? Um beijo muito grande no coração de todos, até o próximo vídeo.